Nossa, meu cabelo tá todo amassado já. Bom, pessoal, eu fiquei de gravar live, né? Pra poder falar pra vocês o que aconteceu. Que até fui parar na UTI. E eu não fui viajar, que eu sei que muitas pessoas estavam esperando o diário de viagem. O que aconteceu foi o seguinte: na segunda-feira passada, fez uma semana, essa segunda, minha tia, que mora fora do país, mandou uma mensagem falando que era pra gente ir pro hospital se despedir de outra tia minha. Mas assim, tipo, a gente não sabia que ela tava numa fase já de partir, né? E eu simplesmente saí do quarto chorando, avisando meus pais, tudo. E eu tomei aquele choque, um susto muito grande. Nisso eu comecei a entrar em contato com os meus primos, né? E isso foi bugando minha cabeça cada vez mais, entendeu? Como eu tenho crise de ansiedade, minha cabeça foi bugando muito. E o que que aconteceu? Eu simplesmente peguei, fui conversando com meus primos, tal. Aí uma tia minha mandou mensagem falando que o médico chamou a família no hospital. Aí eu pensei, morreu. Só que não, o médico foi avisar que ela tava com uma infecção generalizada e tal. E essa minha tia falou, fica combinado como tá combinado pra amanhã. Vocês vêm pra cá, você vem pra cá amanhã com a Fabiana. Aí tá, tava combinado tudo. Aí nisso, tipo, do nada, depois minha prima manda mensagem assim: é melhor ir correndo pro hospital, porque o médico disse que não tem volta, só vai manter ela com remédios pra não ter sofrimento. Gente, tipo, minha mente bugou, sabe? Eu não sabia o que fazer. Minha crise de ansiedade começou a atacar. Muitas pessoas estão achando que foi tentativa de suicídio e não foi. Porque, assim, eu sempre pensei, quando uma pessoa tem crise de asma, você usa bombinha, né? E essa crise de asma passa. Só que eu fui fazendo o quê? Eu fui tomando um remédio que eu tenho pra ansiedade. E cada vez que eu tomava, tava aumentando a minha ansiedade. Eu já tava com falta de ar, eu não tava bem. A Fabiana tinha vindo aqui no apartamento e eu tava muito ruim. E eu tava já, tipo, e eu tomando remédio pra minha crise de ansiedade devido a tudo isso. E o que que aconteceu? Eu apaguei. Acabei dormindo. No outro dia de manhã, a Fabiana me acordou e falou assim: eu tô indo na empresa levar meu uniforme. Caso você acorde até 1 hora da tarde, você me encontra e a gente vai até a sua tia. E ela falou que eu respondi que sim. Porém, o que que aconteceu? Eu não acordei. Aí, nisso, teve um horário que eu acordei, eu desci, ainda discuti com meus pais, sabe? Falei assim que eu nunca vou acertar a morte. A morte pra mim não é algo natural. E a culpa era deles, porque eu deveria ter feito terapia há muitos anos e eu nunca fiz terapia. E, tipo, comecei a culpar meus pais por eu estar naquela situação, porque eu entrei em choque, de verdade. Nisso, eu subi pro meu quarto. Quando eu subi pro meu quarto, eu tomei mais remédio pra ansiedade pra acalmar. E foi aí, nessa hora, que eu caí no chão. Eu caí no chão e não conseguia levantar. Aí minha mãe, lá embaixo, na sala, só ouviu bater na cabeça. No entanto, minha cabeça tá toda dolorida. Ela só conseguia ouvir, tipo, paf, eu bater na cabeça, paf. E eu não conseguia levantar de tanto remédio que eu tinha tomado de ansiedade. Por quê? Porque eu achava que eu ia ficar mais calma tomando remédio pra ansiedade. E na verdade só piorou. Inclusive, uma funcionária lá da CVC, né, que a gente tinha feito o pacote da viagem, ela conversou comigo e ela falou: quando me dá crise de ansiedade, eu empurro a parede até não querer mais, porque a tensão fica toda na parede. Uma vez deu crise de ansiedade nela lá, e uma pessoa do lado falou: toma seu remédio. Ela falou assim: não, porque piora. E eu não sabia, e nunca ninguém me avisou, que quando você tá na crise de ansiedade e toma remédio, você piora. E eu realmente piorei muito. E aí o que aconteceu? Aí meu pai ligou pra Fabiana, a Fabiana tava em Dom Bosco. A Fabiana tava em Dom Bosco ainda, pra vocês verem o tanto que eu fiquei no chão tentando levantar sem força e não conseguia, por conta do tanto de remédio de ansiedade que eu tomei pra melhorar a ansiedade. E eu chamando meu pai, pedindo pra ele me levantar, e meu pai falando que eu tava com frescura. Ele levanta, que é frescura, levanta. Só que nisso, eu me urinei toda. E eu já tava sem força, tem coisas que eu não lembro. A Fabiana falou assim que na hora que chegou lá, ela falou para meus pais, tem que chamar o SAMU. Nisso eu só lembro que o homem do SAMU desceu a escada comigo no colo, colocou dentro de um saco e colocou dentro
dentro da ambulância. E foi indo com aquela negocinho, inho, só que eu já tava quase apagando mesmo. Só que eu acho que quando eu cheguei na porta do hospital, foi quando realmente eu apaguei, que eu não lembro de nada. E subiram comigo pra UTI pra dar choque, sabe? Começa a dar choque. Gente, eu estudo técnico de enfermagem, tá? Mas eu não sou enfermeira, sou estudante. Então, aí o que aconteceu? Começaram a dar choque pra eu voltar, porque meus batimentos mesmo pararam, entendeu? E aí, o que aconteceu? Quando eu acordei, eu estava toda amarrada, né? Eu estava toda amarrada e com a sonda no nariz. Por quê? Porque eles estavam fazendo lavagem, né? Porque eu tinha tomado muito remédio de ansiedade. Tava fazendo a lavagem, tudo. E daí, nisso que acontece? Quando foi umas 4 e pouco da tarde. Quando foi umas meia-noite e pouco, que meus batimentos voltaram ao normal, que estavam já estabilizados, me mandaram para observação. Entendeu? Me mandaram para observação e para medicação, para ficar sendo observada. Aí eu fiquei na observação, né? E me deram alta umas 4 e pouco da madrugada. Só que primeiro veio o médico para me dar alta, ele me deu alta. E depois veio o psiquiatra. Aí o psiquiatra perguntou pra Fabiana se queria me deixar internada lá na clínica psiquiátrica uns dias ou não. Só que como a gente tava lá e não sabia se minha tia tinha morrido ou não, a Fabiana falou, não, ela vai pra casa comigo, ela não pode ficar aqui. Quando a gente entra no hospital, a gente entra ruim e sai pior. A gente chegou em casa, a Fabiana falou assim, eu vou tomar um banho, ela me deu um banho, me deixou deitada no sofá, porque pra ir pro meu quarto na casa dos meus pais, que a gente mora em apartamento, só que a gente fica lá na casa dos meus pais, né, e lá é sobrado, e o meu quarto é em cima. Aí a Fabiana falou, vou tomar um banho, aí você fica aqui no sofá, quando eu voltar eu subo você, e a gente vai, você deitando, a gente dorme. Até aí tudo bem. Só que quando ela foi tomar banho, já tinha tomado banho, eu fui levantar pra pegar o meu celular pra ver se tinha alguma notícia. Nisso que levantei pra pegar meu celular, eu escorreguei, eu tava de Crocs, eu escorreguei e meti a cabeça na mesinha de centro. Por quê? Porque eu estava ainda dopada dos remédios que eles me deram. Aí o que aconteceu? Quando eu peguei o meu celular, tinha uma mensagem da minha tia assim, vocês são jovens, vivem com a cara em cima do celular e tudo, não sei se vocês estão acordados agora, mas já mandei uma mensagem pro seu pai, não sei se ele viu. Avisa que o velório da sua tia vai começar às 11 e vai terminar às 3 da tarde. Porque como minha tia ela é da Alemanha, ela pegou o trajeto do pessoal lá da Alemanha, entendeu? Tem muitos anos, ela foi pra lá muito jovem e hoje ela tem uma idade assim, mais de 50, tudo, né? E ela tem a mania de dar as notícias desse jeito, 5 horas da manhã, dessa forma. Aí eu já ficou naquela coisa, a gente vai ou não vai? E eu me assustei, porque eu achei simplesmente que minha tia ainda tava no hospital, entendeu? Tava tomando remédio, enfim. E foi muito difícil pra mim. Aí o que aconteceu? Nisso, que eu cheguei nesse dia, aí eu falei assim, né? Falei, vamos cancelar a viagem pra São Luís do Maranhão. Por quê? A gente ia viajar pra São Luís do Maranhão no dia 12 de junho. E nós íamos ficar até o dia 26 agora. Porém, a minha prima avisou que ia trazer a cadeira de rodas dessa minha tia e algumas coisas da minha tia pra minha mãe. E minha mãe, ela não tinha, como posso dizer, ela não tinha caído a ficha dela. Minha mãe, tipo, não tava chorando, ela tava bem, como se nada tivesse acontecido. Aí eu falei, não, vamos cancelar a viagem, porque eu não vou conseguir ficar 15 dias longe da minha mãe. Vai que quando cair a ficha da minha mãe, a gente tá lá em São Luís, não tem como voltar, porque é longe, não tem como atravessar a rua, né? Por exemplo, atravessar a rua, chegou em casa. Não, é uma burocracia, tudo. É cancelar o voo, por exemplo, adiantar o voo, tem que pagar multa, tal. Aí eu falei, vamos cancelar a nossa viagem. A gente cancelou. Aí o que acontece? A gente tá esperando o estorno desse dinheiro, né? Dessa viagem de São Luís. Aí o que eu fiquei traumatizada, gente. Eu tô totalmente traumatizada. Eu tô ainda muito chateada com tudo isso. E, assim... o dinheiro do voo, eu escolhi a gente ir pro Beto Carreiro. Mas, sabe, assim, pegar o avião hoje, né? E amanhã um dia de parque, depois de amanhã um dia de praia, e depois a gente volta. Não ficar mais 15 dias, 10 dias, porque eu tô com uma coisa na cabeça. Vai que eu viajo tantos dias e minha mãe morre, entendeu? Eu tô bem traumatizada com isso. Mas, assim, eu fiquei muito mal, passei por tudo isso. E agora o que tá me ajudando é porque aqui na Fabiana tá comigo, a gente tá saindo bastante, que nem...
no dia 12 de junho, a gente foi no Parque Itaquera, que era o dia que a gente ia viajar. A gente foi no restaurante japonês. Aí a gente foi, assim, em vários lugares, mas assim, perto, sabe? Igual hoje. Hoje a gente tá indo aqui no centro de São Paulo, mas ela não tá deixando eu parada, entendeu? Porque eu desabei muito mesmo, a ponto de ir pra UTI, ser ressuscitada, entendeu? Então, assim, ela não tá deixando eu parada. Ontem, o meu amigo Patatim, que eu cantava com ele me fez o convite de ir no aniversário da sobrinha dele. E o Robozão, pra quem se lembra, em alguns eventos eu entrava do lado dele. E eu não sabia. E teve uma hora que ele e a Fabiana começaram a falar assim, fica lá no meio, fica lá no meio. Quando vocês verem o vídeo no meu stories, pode ver que eu tô filmando, não tem ninguém na minha frente. Eu tô filmando a entrada dele. Por quê? Porque ele foi me ver, ele queria me ver depois dessa situação. O Patati também, que fazia parceria comigo, ele quis me ver também. A mulher, gente, da CVC, que foi essa que a gente comprou a passagem, conversou comigo também. Ela falou assim que me entende. Já aconteceu com ela e ela sabe quando uma pessoa ansiosa recebe um tipo de notícia desse, a pessoa, tipo, a mente buga mesmo, né? Você fica sem saber o que fazer. E eu tenho muito problemas com a morte. Aí o que acontece? Cheguei lá no hospital tomando 3 tipos de remédio. Um pra ansiedade, um pra dormir e um pra ajudar a parar com a bebida. Porque antes eu tomava muita cerveja e eu não quero mais beber, sabe? Quero parar. Quer dizer, parei, na verdade, já, né? E tomava 3. E saí de lá tomando 5 remédios. Porque o psiquiatra passou mais 2, sertralina e um tal de lítio. Mas assim, eu percebi que do dia que eu tô tomando esse sertralina e esse lítio, eu tô bem mais tranquila, bem mais calma, sabe? Eu não tô sentindo aquele aperto. Quando chega a noite, eu sinto um vazio, sim. Me dá um certo vazio, sabe? Mas, assim, quando é durante o dia, eu tenho vontade de sair, que nem a gente vai sair hoje, né? Mas é tudo pra eu me distrair, não ficar pensando só naquilo, sabe? Só no que aconteceu, eu no hospital. Eu ficar pensando que eu quase morri, sabe? Então, assim, são coisas que a gente tá passeando, tá saindo com as pessoas, vê, fala, ela tá bem, tá passeando, mas isso é pra eu tentar ficar bem, pra eu me distrair, sabe? E é assim, é num dia, por exemplo, a gente sai hoje e volta hoje mesmo, a gente não tá fazendo saídas como antes, tipo, sai sexta-feira de casa e volta no domingo, não. A gente vai hoje e volta, por quê? Porque eu fiquei traumatizada com aquela coisa. E se eu ficar uns 1, 2, 3 dias fora de casa e eu perder minha mãe, sabe? Pelo jeito que eu recebi a notícia. Então, o jeito que eu recebi a notícia influenciou muito em mim, muito. Tipo, até na parte de quase eu morrer, entendeu? Mas assim, eu tô bem, gente. Logo vai ter o diário de viagem, porque se Deus quiser, logo a gente vai, como eu falei pra vocês, a gente vai pro Beto Carreiro, eu vou mostrar tudo pra vocês. E hoje eu estou indo em um lugar especial também, muito legal, um lugar que eu gosto muito, e eu vou mostrar também pra vocês, tá bom? Espero que vocês entendam o que aconteceu. Muita gente por aí tá falando que eu tentei me suicidar e não foi uma tentativa de suicídio. Foi uma forma de eu tentar acalmar minha ansiedade, porque eu tava muito mal com ansiedade devido à notícia, o jeito que eu recebi a notícia, tá bom? E graças a Deus eu tô me tratando, tomando esses remédios. No dia 1º tenho psicóloga marcada, né? E assim, eu espero que com essa minha história, entendeu? As pessoas fiquem sabendo, quando você tem ansiedade e você tá na crise de ansiedade, não tome o remédio, porque o remédio, ele não ameniza a crise de ansiedade, ao contrário, ele faz efeito ao contrário, ele faz você ficar mais ansioso, né? Que foi o que me levou pro hospital até a tomar choque pra ressuscitar, porque eu fui tomando remédio achando que eu ia acalmar a ansiedade. Que aconteceu, meus batimentos pararam, mas graças a Deus eu tô aqui pra contar a história, graças a Deus eu voltei, entendeu? Meu anjo da guarda é muito forte, graças a Deus. E assim, podem perguntar, mandarem perguntas pra mim que eu respondo, tá? Pelo PV. E é isso, gente. Tenham um bom dia, tá bom? E vão me acompanhando que eu tô indo lá na Liberdade hoje e eu vou me divertir muito, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus e que Deus abençoe. Tchau, tchau.